Olá, aluno, tudo bem? Seja muito bem-vindo à nossa segunda aula de metodologia do ensino de matemática. Eu sou a professora Daiane, né, e nós estamos aí estudando a respeito de certos aspectos relacionados à metodologia, né? Você, como um futuro professor, tem que estar atento a todos esses aspectos, às estratégias novas, a novas metodologias, para a gente tentar aí trazer o nosso aluno um pouco mais para a sala de aula, para a gente tentar fazer o nosso aluno pensar. Afinal de contas, somos professores de matemática e matemática é a disciplina mais temida na escola, né? Na maioria das escolas, todos os nossos alunos temem, né? A maioria dos alunos temem matemática. Então, nós temos que ser criativos, nós temos que utilizar as ferramentas que nós temos para tentar aí auxiliar, para tentar trazer o nosso aluno para a sala de aula, para aprender matemática, né? Na aula passada, nós falamos a respeito de aspectos relacionados à legislação. A BNCC, né, que é a Base Nacional Comum Curricular, e aí eu faço um parêntese. Provavelmente na aula anterior eu falei Base Nacional Curricular Comum. Por favor, corrijam. É que eu troco às vezes, né? Mas vamos falar BNCC para não ter perigo de eu trocar aí o comum com o curricular, tá bom? A gente falou sobre ela e na própria BNCC a gente tem indicações de metodologias diferenciadas para serem trazidas em aulas de matemática, né? Como resolução de problemas. A BNCC ela foca muito o uso de tecnologias, ele é muito utilizado, é muito focado esse uso de tecnologias na sala de aula. E é isso que nós vamos pensar hoje, nós vamos olhar para essas novas estratégias, para essas estratégias diferenciadas, para tentar trazer o nosso aluno, tá? Essa que é a ideia. E para isso, o que que nós vamos fazer, né? Nós vamos responder a alguns questionamentos. Que questionamentos são esses? Acompanhem. As aulas ditas tradicionais, elas são um único tipo de metodologia? Ou ainda, que tipo de estratégias, metodologias eu posso utilizar nas minhas aulas? Todas as nossas aulas a gente deve utilizar estratégias, metodologias diferentes? E aí nós precisamos pensar, o que são essas aulas tradicionais? Essas aulas tradicionais são aquelas que a gente está acostumado, onde a gente vai, senta lá na cadeira, né? O aluno senta lá na cadeira, na sua mesa, o professor vai, passa o conteúdo lá na lousa, no quadro, né? E aí ele passa um exemplo, e aí ele passa aquele monte de exercício para o aluno fixar aquele exemplo, né? Para o aluno fixar o algoritmo. Nesse tipo que a gente fala de aula tradicional, o aluno ele é mais visto como um receptor. Ele está lá, a cabeça dele você pensa como sendo um balde, né? Alguns autores fazem essa analogia. A cabeça do aluno é um balde, o professor vai despejando conhecimento dentro desse balde, tá? Mas não é isso que nós queremos. Nós queremos um aluno protagonista, a gente quer um aluno que pense. E para isso a gente pode utilizar as nossas diferentes estratégias. E você pode estar se perguntando, tá, professora, tudo bem que a gente tem que trazer estratégias e tudo mais, mas eu vou abolir a aula tradicional? A gente vai ver que não. A aula tradicional ela é importante. Em alguns casos, não tem como a gente fugir de uma aula expositiva. Cabe a nós, com o nosso planejamento, analisar a situação, analisar aquela aula, analisar o conteúdo, analisar a minha turma e aí, a partir disso, verificar qual que é a melhor estratégia para eu adotar naquela aula. Se a minha melhor estratégia for uma aula expositiva, ok. O objetivo aqui não é abolir a aula tradicional, uma aula expositiva, não. O nosso objetivo é refletir sobre outras práticas, sobre outras estratégias, outras tendências que vão complementar a aula tradicional. E não mais, né, ser assim, algo do outro mundo. Mas a gente tem um probleminha com essas aulas, né? Elas geralmente fazem com que o professor saia da sua zona de conforto. Então a gente enfrenta não só o problema relacionado aos alunos, que têm uma certa resistência, mas também nós, professores, muitas vezes nós temos que sair da nossa zona de conforto para empregar determinados tipos de estratégias em sala de aula, e aí a gente fica um pouco desconfortável com isso, mas nós vamos ver que não precisamos disso, né? Com um bom planejamento, a gente pode aí conseguir enfrentar, conseguir trabalhar com todas essas outras estratégias, tá? Então, nós vamos hoje falar a respeito de algumas estratégias na aula e aí fazer uma reflexão de como que a gente pode trazer essas estratégias para a nossa sala de aula. A educação matemática realística, ela é um tipo, né, de uma estratégia que a gente pode dizer,
onde o seu foco está no realístico, nessa parte de realística, né? Ah, professora, você não escreveu errado? Não é educação matemática realista? Não. O realístico, ele vai além. Então, ele tem uma característica, né, um pouco maior do que essa ideia de realista. E aí, quando a gente trabalha com a educação matemática realística em sala de aula, a gente segue alguns preceitos, algumas características dessa tendência. Acompanhe no quadro quais são elas. Primeiro, a educação matemática realística é uma abordagem de ensino e aprendizagem e ela foi idealizada por Hans Freudenthal, por volta de 1970. Ela tem como uma das suas principais características a ideia de que o estudante aprende matemática fazendo matemática, né? Redescobrindo a matemática, ou seja, matematizando. A matemática, ela é tomada como uma atividade humana. Por que ela é tomada como uma atividade humana? Porque a gente aprende matemática fazendo. Essa que é a ideia da educação matemática realística, né? Ela se baseia em tudo isso. Como que a gente aprende matemática? Fazendo. Então, a gente tem que colocar o nosso aluno para fazer. É mostrar para ele que a matemática é algo humano, é uma coisa do homem. E não uma invenção que, né, tá lá tudo prontinho, o conceito de matemática, e a gente foi lá e pegou esse conceito e pronto. Não. A matemática é uma atividade humana. E é isso que a educação matemática realística, ela traz. E aí, você pode estar se perguntando, e esse realístico, professora? Bom, esse realístico, né, ele vem da ideia além do real. A gente pensa também em algo que é imaginário. Então, o realístico, você pode trabalhar sim com situações reais, mas também você pode trabalhar com situações que são imagináveis. Desde que o aluno consiga imaginar essa situação, nós temos aí a ideia, né, problemas da educação matemática realística. Vamos ao quadro para a gente ver a definição. Então, o que significa esse termo realístico? Ele está relacionado ao significado de imaginar, realizar, fazer ideia, tomar consciência de e, por sua vez, a possibilidade de tornar real na mente dos estudantes. Isso daqui é algo muito importante, tá? Eu tenho que trazer um contexto para a educação, trabalhando com essa metodologia da educação matemática realística, eu tenho que trazer um contexto, mas é um contexto que tem que ser imaginável. Não adianta nada eu trazer um contexto, por exemplo, sobre um determinado, sei lá, falar sobre dragão, né? A gente vai fazer lá um problema que envolve dragão. Dragão é um contexto imaginável, mas vai que um aluno não consegue imaginar esse contexto. Então, aí a gente não tem a ideia do realístico. O realístico, a gente tem que ter essa questão do imaginável. O aluno, ele tem que conseguir imaginar aquela situação. Pode ser uma situação real ou ainda, né, pode ser algo que ele consiga imaginar. Essa que é a premissa, né, básica, né, quando a gente fala em relação ao contexto na educação matemática realística. Retomando ao quadro, nós temos que, ao falar em realístico, a gente vai além do real, partindo para uma realidade imaginável, ou seja, o ensino de matemática a partir do que os alunos conseguem imaginar. Então, o meu aluno, desde que ele consiga imaginar algo, né, ele consiga imaginar um contexto, a gente pode trazer isso para a sala de aula. Não tem problema. Agora, a gente também não pode ir lá dar um exemplo de um problema que o aluno não tem a mínima ideia do que é. Como que ele vai fazer? Ele vai fazer no automático, que é o que muitas vezes acontece, né? Um exemplo, assim, que a gente consegue imaginar, mas não faz sentido nenhum. É aqueles famosos probleminhas. João foi ao supermercado e comprou 100 abacaxis. Gente, só se o João for feirante ou só se o João trabalhar num restaurante, né? Porque como que a gente... Você consegue imaginar uma pessoa, né? Uma dona de casa, um pai de família, uma pessoa normal, sem que trabalhe na área de restaurantes ou mexa com isso, compre 100 abacaxis de uma vez, né? Isso é algo assim que não é algo muito imaginário, né? Então, a gente tem que pensar em algo palpável, algo que o aluno consegue imaginar, mas algo que esteja um pouco dentro dali da realidade daquele aluno. E quando a gente fala em realidade, é muito complicado, porque a gente tem N autores e esses N autores trazem abordagens diferentes do que é realidade. Mas vamos nos focar nessa ideia. Algo que o meu aluno consiga imaginar e que não esteja aí tão fora, que não faça sentido, né? Essa que é a ideia
do realístico na educação matemática realística. E aí, quando a gente fala em educação matemática realística, o que a gente tem que pensar? Em quais são as características, o que a caracteriza como tal. E aí, falou em educação matemática realística, o que eu tenho que pensar para eu trazer essa abordagem em sala de aula? A gente tem que pensar no contexto, acompanhe no quadro. A gente tem que pensar no papel relevante do contexto, ou seja, o meu contexto baseado nessa ideia do realístico, né? A gente tem que pensar nesse contexto relevante, esse contexto que meu aluno consegue imaginar. Nós temos que pensar na reinvenção guiada. E aí, o que é reinvenção guiada? A educação matemática realística, ela acredita que o homem, né, o aluno, o estudante, o homem, ele é capaz de construir matemática. Ele é capaz de aprender matemática numa construção. Mas para isso ele precisa ser guiado, né? Essa ideia de reinvenção é justamente mostrar para o nosso aluno que a matemática, ela surgiu de problemas, ela surgiu da necessidade do homem. E fazer com que o aluno consiga, né, olhar para a matemática e ver esse movimento, e assim ele vai reinventando a matemática, né? Ele vai passando por aqueles procedimentos, por aqueles passos que o homem teve quando ele surgiu determinado conteúdo, passando por aqueles problemas, né, determinado, por exemplo, números complexos. Qual que foi o problema que fez com que os números complexos surgirem? Raiz de número negativo. Então, a gente coloca o nosso aluno frente a isso para que ele consiga, então, reinventar aquele conceito, né? Ele vai reinventar dentro da história, claro, né? Dentro do próprio conceito, da ideia do conceito, né? Ele construir esse conceito, tá? E para isso, a gente precisa do professor. O professor precisa guiar esse caminho. Além da reinvenção guiada e do contexto, nós temos mais duas outras características, que são a matemática como uma atividade humana, que eu já falei, né? A matemática, ela não é uma invenção do homem, ela não é uma invenção, perdão, gente. A matemática, ela não está aí para a gente pegar, né? O homem construiu essa matemática, né? Ela é uma invenção do homem. O homem construiu a partir de determinados problemas. E aqui, esse princípio da realidade. O que é esse princípio da realidade? A gente vai ensinar matemática para que o nosso aluno consiga aplicar aqueles conhecimentos na realidade para resolver problemas práticos. Essas que são as características da educação matemática realística. Quando a gente for propor uma atividade por dentro dessa estratégia, né, que tenha como base as características dessa estratégia, nós vamos fazer com que o nosso aluno, ele crie, né, matemática, ele se sinta ali no papel, ele passe por todos os passos que a pessoa, que o matemático que passou, né, que teve, que descobriu esse conceito, ele passe pelos mesmos problemas, ele reinvente, mas é uma reinvenção guiada. O professor, ele tem o papel de orientador. O professor vai orientar todo esse caminho. Essas são as características da educação matemática realística. Uma tendência muito importante, ela é assim, comumente usada, né? A maioria dos professores conhecem essa tendência, que é a resolução de problemas. Mas o que é a resolução de problemas, né? Para a gente entender a resolução de problemas, a gente precisa se fazer uma pergunta. O que é um problema, né? E como que a gente sabe o que é um problema? E aí, ao pensar em que é problema, você pode pensar, professor, o problema é alguma coisa que eu não sei resolver. Ok. Essa pode ser uma definição de um problema. Então, se eu vou lá na sala de aula, eu dou um exercício para o aluno, isso se configura como um problema? Depende. O aluno tem interesse de fazer aquele exercício? Se o aluno tem interesse, pode ser que seja um problema, mas pode ser que não. A definição de um problema, ela é muito subjetiva, né? O que pode ser um problema para mim, pode não ser um problema para você e vice-versa. Por exemplo, cálculo das integrais triplas, né? Eu dei um exemplo bem alto, né? Cálculo das integrais triplas. Isso não é um problema para mim, mas para você aí pode ser. Então, a ideia de problema, ela é uma ideia muito subjetiva. E a gente tem que tomar cuidado. Resolução de problemas não é você dar um exercício para o aluno. Não. Né? Você vai dar um problema. O exercício, lembra, o exercício ele é feito para você treinar, para você praticar o algoritmo. E essa não é a ideia da resolução de problemas. Você vai dar um problema para o meu aluno e ele vai pensar sobre isso. E quando a gente fala na definição de problema,
O que os autores dizem a respeito? Acompanhe no quadro. Nós temos a Onoshiki, que é uma pesquisadora em resolução de problemas, ela traz o seguinte, a seguinte definição. Problema pode ser enunciado como sendo tudo aquilo que não se sabe fazer, mas que existe interesse em resolver. Isto é, qualquer situação que leve o aluno a pensar, que lhe seja desafiadora e que não seja trivial. Esses são pontos que a gente precisa se atentar, porque eu vou dar uma situação, eu vou falar um problema para o meu aluno, e esse problema, ele não pode ser trivial, até porque senão não vai representar nenhum desafio. Ele não vai ter interesse em resolver aquilo. O problema é aquilo que a gente não sabe resolver, mas que eu tenho interesse em resolver, e não pode ser algo trivial. Quando a gente vai trabalhar com esse tipo de situação em sala de aula, a gente tem que pensar em todos esses aspectos. Muitos professores, né, no dia a dia comum a gente vê que ele colocou lá, deu um exercício e falou que aquilo é resolução de problemas, e não é. Resolução de problemas tem certas características. Que características são essas? Acompanhe no quadro. Então, a resolução de problemas, a gente considera que a aprendizagem em matemática, ela se dá por meio de desenvolvimento de estratégias, caminhos e meios para a gente resolver os nossos problemas. O professor, ele deve treinar-se para fazer perguntas que o ajudem os estudantes a refletirem. E, por fim, o erro é encarado como parte do processo. E aí vamos pensar o seguinte, nós vamos trabalhar com a estratégia de metodologia, com a estratégia de resolução de problemas na sala de aula. Eu vou lá, vou dar um problema para o meu aluno. Primeiro, não pode ter estratégias pré-definidas. O meu aluno, ele tem que saber pensar sobre ali. Ele vai refletir, ele vai analisar, vai falar assim, eu posso usar tal e tal conteúdo, tá? Segundo, nós não podemos falar, tá certo, olha aqui tá errado. Não, não é assim que faz. Não, a gente tem que questionar o nosso aluno. A gente tem que fazer com que o nosso aluno chegue no seu erro. Chegue e perceba aquilo que ele fez de errado. E aí, se o aluno pergunta assim, tá certo, professora? Você vai analisar e fala assim, me diga você, o que você acha? Revisa seus passos aí, vamos lá, me conta o que você fez. Quando a gente fala assim, me conta o que você fez, você faz com que o aluno pense, analise sobre aquela situação. Esse que tem que ser o nosso papel. E outra, o erro, como é, né, em grande parte das escolas e pela maioria das pessoas, o erro é algo visto como ruim. E o erro, ele não é ruim, ele faz parte do processo. Errando que se aprende, né? Esse ditado né? Errando que se aprende. A gente não pode persistir no erro. A gente tem que aprender algo com aquele erro. Essas são algumas das características da resolução de problemas. E quando a gente fala em resolução de problemas, a gente pode ter aí algumas perspectivas. A gente pode olhar para a resolução de problemas de algumas formas. Que formas são essas? Acompanhe. A resolução de problemas, ela pode ser... os problemas, eles podem servir como... Um problema como justificativa. Que tipo de problema é esse, né? Nós vamos levar um problema para justificar, né, determinado conteúdo matemático. Então, eu vou levar um problema com um contexto para eu justificar o uso daquele conteúdo matemático. Um problema de motivação para determinados conteúdos. Por exemplo, eu vou levar um problema com um determinado contexto para motivar os meus alunos a aprenderem, a trabalharem com aquele conteúdo matemático. Nós podemos ter a resolução de problemas como uma habilidade, ou seja, eu vou desenvolver a habilidade do meu aluno de resolver problemas. E nós podemos ter a resolução de problemas para fazer matemática. Nós vamos resolver, né, quando a gente vai utilizar essa última ideia de resolução de problemas para fazer matemática, nós vamos fazer matemática resolvendo problemas. Nós vamos aprender resolvendo problemas. Quando a gente olha para essa estratégia, a gente pode ter, então, esses 4 tipos de problema. Eu posso usar o problema como uma justificativa para falar para ele, olha, a gente pode usar esse conteúdo em tal tipo de contexto. E aí eu trago um problema a respeito disso. Eu também posso usá-lo como motivacional, sair daquele quadro e giz, sair da minha aula tradicional e trazer algo diferente para minha turma pode se sentir motivada. E a gente pode utilizar, desenvolver a habilidade de resolver problemas. A BNCC, ela traz, né, que o nosso aluno ele precisa ter competência para ser capaz
de resolver problemas. E isso aí é uma forma, trazer a resolução de problemas é uma forma da gente fazer isso. Quando a gente fala em resolução de problemas, o papel do professor é fundamental. E como deve ser esse papel? Acompanhe. O professor, ele deve pesquisar problemas apropriados para a construção dos conteúdos matemáticos, de modo que eles possam ser propostos aos estudantes antes de aprenderem formalmente o conteúdo matemático, de forma sistematizada, e é necessário para a resolução da atividade, né, do conteúdo que é necessário para a resolução da atividade. O professor, ele tem essa difícil tarefa, né, de escolher qual é o problema, como que ele vai trazer isso. E aí, quando a gente usa a resolução de problemas em sala de aula, a gente leva um problema, né, o aluno vai ali criar as suas próprias estratégias para resolver aquele problema e depois, ao final, a gente tem que sistematizar. Essa ideia de sistematização, ela é para qualquer tipo de metodologia. Não é simplesmente você fala, vou usar uma metodologia diferente hoje na aula. Joga lá, fala para o aluno, explica lá a metodologia, faz a atividade com essa metodologia diferente, próximo tópico. Não, a gente tem que sistematizar aquele conteúdo que foi trabalhado em sala de aula. E isso vale para a resolução de problemas. A resolução de problemas, você tem vários autores que pesquisam sobre ela. Então, você tem várias vertentes, né? Aqui eu trouxe para você uma ideia mais geral, mas se você for pesquisar um pouco mais sobre a resolução de problemas, você vai trazer autores que se aprofundam mais em etapas, por exemplo, em outras partes da resolução de problema. Mas o geral é isso. Nós vamos ensinar o nosso aluno resolvendo problemas. A investigação matemática é uma outra metodologia, né, que a gente pode utilizar. Só um parênteses, a gente pode falar metodologia ou estratégia, ou ainda tendência. Tem uma discussão muito grande na área da pesquisa em relação a isso. Então, ora eu vou falar metodologia, ora eu vou falar estratégia, mas como sendo sinônimos, tá bom? Não vamos nos apegar aí aos detalhes. As definições formais que a gente vê nas pesquisas, tá? Aqui, para nós, vai ser como algo sinônimo. E aí, investigação matemática, o próprio nome já diz, eu vou investigar. Mas o que é investigar? Acompanhe no quadro. Investigar, seguir vestígios, pistas, sinais, indícios de, pesquisar, investigar as razões dos problemas. Essa aqui é a ideia de investigação. Então, eu vou investigar. E aí, professor, mas como que eu vou usar a investigação em matemática, professora? É só número. Aí é que a gente se engana, né? A gente pode investigar determinadas situações. A investigação matemática é muito utilizada para a gente analisar regularidades. Provavelmente você já viu algum exercício, algum exemplo, né? Onde você tem lá as bolinhas, né? Você tem uma quantidade de bolinha, aí depois você tem um outro grupo com uma quantidade maior de bolinha e assim sucessivamente. Isso é usado muito para trabalhar com potência. Isso é um tipo de investigação. Você não vai falar nada para o aluno, você vai falar assim, olha, essa aqui é a situação. E aí ele vai investigar. Um grande quesito no que fala na investigação é que ela é aberta. A gente não sabe o que o nosso aluno vai investigar. E isso pode dar medo, né? Isso é fato. Isso pode dar medo. Mas a investigação é isso, ela vai se basear nessa ideia de investigar. Só que nós vamos investigar o quê? Algo matemático. E quando a gente fala na investigação, a gente tem características, né? Todas as nossas estratégias, todas as nossas metodologias, elas possuem características que fazem com que a gente diferencie uma da outra. Porque senão vai virar uma bagunça, né? A gente vai falar que uma coisa de investigação, uma resolução e vice-versa. Então, a gente precisa ter claro o que diferencia essas estratégias. Até porque elas são muito parecidas, né? Elas têm características em comum. E quais são as características da investigação matemática? Acompanhe no quadro. Ela é uma tendência de ensino que se baseia em propor situações que, em geral, podem ter mais de uma possibilidade de caminhos ou resoluções. Além disso, os estudantes aprendem matemática ao fazer matemática, ao recriar, ao reconstruir. Tem o foco em situações abertas. E ela valoriza não só o resultado final, mas o pensamento desenvolvido ao longo do processo de construção. Vamos pensar, eu vou trabalhar com investigação matemática em sala de aula. Algumas ideias, elas têm que ter bem claras, bem definidas no professor. No pensamento do professor, né? Essa ideia de que eu vou dar resposta
não serve. E a ideia de que existe um único caminho para resolver também não serve. Na investigação matemática, você tem diferentes possibilidades. Por exemplo, vamos pensar no seguinte. Eu tenho aqui uma situação, eu vou dar uma situação, vou levar uma situação para a minha sala de aula e eu vou dividir essa sala em grupos de 3 pessoas, 4 alunos. Cada aluno pode trazer um problema diferente a ser estudado. Mas, professora, situação e problema não é a mesma coisa? Não. A situação é algo mais aberto. O problema é aquilo que eu posso estudar a partir daquela situação. É aquilo que eu posso investigar a partir da situação. Por isso que a investigação matemática, ela se debruça sobre esse tipo de problemas. Situações abertas. E dentro dessas situações nós temos problemas, né? Diferentes problemas. E aí, isso vai dar um medo, isso vai dar uma insegurança no professor. Porque se eu tenho uma turma de 40 alunos, por exemplo, dividido em 4, nós vamos ter 10 grupos. 10 grupos com problemas diferentes, né? Isso aí pode dar um medo. Mas é normal, e aí a gente tem que se atentar, né? A gente tem que tentar sair a essa zona de conforto. Ter medo é bom, porque faz com que a gente estude, faz com que a gente evolua. E na investigação matemática é isso que vai acontecer. Quando a gente fala na investigação, né, a grande questão da investigação matemática é essa ideia de que eu vou investigar situações abertas. E o grande X da questão é que ela vai me dar uma grande gama de possibilidades e isso, né, pode fazer com que o professor se sinta inseguro. Como que a gente faz para driblar essa insegurança? Acompanhe no quadro. O professor, ele vai sair da sua zona de conforto, né? Totalmente. Antes, numa aula tradicional, você tem uma resposta certa e pronto, é isso ou é isso. Não, na investigação matemática você pode ter N tipos, N possibilidades, né? N problemas a serem resolvidos, N estratégias a serem utilizadas. Nesse tipo de aula, cada grupo da sala pode desenvolver uma estratégia diferente e dificilmente será possível prever todas essas possibilidades. E aí, professora, o que eu faço? A resposta está ali. Planejamento. O planejamento nosso como professor, a gente prever possíveis situações. Então, ao planejar uma aula em investigação matemática, você vai tentar prever, né, todos os cenários possíveis. Pode ser que algum cenário que você não preveja não aconteça, mas isso é normal. Cabe a você aprender com o seu aluno. Lembre-se, a gente não é detentor do conhecimento, nós não sabemos de tudo. Nós sempre estamos aprendendo. E nós aprendemos com os nossos alunos, sejam os nossos alunos lá da sexta série, do 6º ano. A gente aprende com eles, tá? Então, essa ideia de que, ai meu Deus, se eu não souber responder meu aluno, se eu não souber descobrir, falar como que meu aluno entendeu ali, ai meu Deus do céu, então eu não vou fazer isso porque eu não vou passar por esse tipo de situação em sala de aula. Essa ideia a gente tem que tentar superá-la. É normal a gente errar, é normal a gente não saber. Cabe a gente falar para o aluno, olha, vamos pensar sobre isso, porque eu também estou com dúvida em relação a isso. Vamos ver se dá certo, né? Isso não vai mostrar para o aluno que você não sabe. Você não sabe mesmo, você é humano, você é como ele. Isso não vai mostrar uma fragilidade no nosso aluno. Então, todas as tendências, e a investigação matemática em especial, porque ela é um tipo de tendência mais aberta. E aí você pode estar perguntando, professora, você falou investigação matemática, mas qual que é a diferença entre investigação matemática e resolução de problemas? Acompanhe no quadro. A investigação matemática, o professor propõe uma situação e os próprios estudantes que vão estabelecer qual é o problema de investigação. Então, em uma aula de investigação matemática, eu posso ter diferentes problemas. Já em uma aula de resolução de problemas, é o professor que propõe o problema a ser resolvido. Essa é a grande diferença aí entre essas duas estratégias. Na investigação matemática, o professor ele vai propor a situação e é o aluno que vai decidir qual problema ele vai investigar. E na resolução de problemas, o problema ele é proposto pelo professor, né? E o que diferencia isso das nossas aulas tradicionais? Que o aluno ele vai buscar estratégias. Não tem uma estratégia pré-definida, é ele que vai ao encontro dessas estratégias. É ele que vai descobrir como resolver aquele problema.
É isso que diferencia, né, a investigação matemática, a resolução de problemas da nossa aula tradicional. O objetivo dessa situação-problema é que a gente analise um pouco a certa insegurança dos professores, né? Insegurança nossa, porque eu me incluo nesse meio também. Muitas vezes nós temos uma certa insegurança de entrar para a sala de aula e trazer algo diferente, isso é normal. E aqui essa situação é para a gente refletir um pouco sobre essa insegurança. Acompanhe no quadro. Um professor experiente, que antes desenvolvia suas aulas de forma mais tradicional, motivou-se a tentar novas abordagens após a contratação de uma nova professora, que estava disposta a aplicar novas tendências em suas salas de aula. Então, né, você decidiu relatar para a professora as principais dificuldades enfrentadas, vistas que os estudantes eles não estavam acostumados com essa tendência. Em seu relato, você indicou as dificuldades e como pensa em lidar com essas dificuldades nas próximas aulas. A gente ir para a sala de aula, uma sala de aula que está acostumada ao tradicionalismo, ao professor no quadro, repito o exemplo e faço um monte de exercícios. Quando a gente leva uma nova tendência de aprendizagem, uma nova tendência, uma nova estratégia, o aluno ele vai rejeitar no início. Isso é fato. Por quê? Porque ele não está acostumado a pensar, ele está acostumado a reproduzir. Então, essa é uma das principais dificuldades que a gente vai encontrar. Mas quais outras dificuldades a gente pode encontrar? Acompanhe no quadro. Os estudantes, né, eles podem não compreender a tendência de resolução de problemas e muitas vezes isso acontece, gente. Ele pode achar que o professor não está ministrando aula. Por quê? Porque ele está acostumado com as aulas tradicionais. E quando o professor coloca o nosso aluno para pensar a respeito, ele vai falar assim, não, mas esse não é meu papel, é o papel do professor. Por quê? Porque ele está acostumado a isso. Qual que é uma possível solução? A fim de evitar um clima de incerteza entre os alunos, é importante que o professor, no início da aula, apresente o objetivo do que fará e ainda quais são os procedimentos a serem desenvolvidos e o que se espera dos estudantes. Vamos supor que você vai falar sobre função do segundo grau. Vamos supor que seja isso. E aí você vai utilizar a resolução de problemas. Numa aula tradicional, o que aconteceria? Você chegaria, colocaria lá o conteúdo, né, explicaria lá os conceitos relacionados à função do segundo grau, daria um exemplo, por exemplo, achar a raiz de uma função do segundo grau. Daria um exemplo de como achar e aí mostraria para os alunos um monte de exercícios para eles fazerem. Passaria um monte de exercícios para eles fazerem. Tá bom? Esse é o que o aluno está acostumado. Aí, de repente, você chega na sala de aula e fala assim, então, nós temos essa situação aqui, eu quero que vocês resolvam esse problema. Os alunos falam assim, oi? Como assim, professor? Não, a gente não está acostumado a fazer isso. Por isso que é importante que você explique, olha, nós vamos estudar esse problema, eu preciso que vocês façam isso, reúnam-se em grupo, investiguem, veja como que a gente pode resolver esse problema, e aí você vai orientando o aluno. E aí, aos poucos, a gente vai quebrando essa barreira, né? Essa barreira de rejeitar o desconhecido. Porque aí ele vai ver que é legal, ele vai ver que é interessante fazer desse tipo. E aí a gente vai colocar o nosso aluno para pensar. É normal ter essa resistência no início? É. Cabe a nós insistirmos e não desistir logo de início. Uma outra dificuldade encontrada, como a gente pode ver no quadro, é em relação à realização dos primeiros problemas. Eles não estão acostumados a resolver esse tipo de problema, né? Eles não estão acostumados a primeiro conteúdo, observa a resolução e exemplos. E só depois que eles resolvem o problema. E quando a gente faz essa inversão, eles vão ter uma certa dificuldade. Como que a gente pode resolver isso? O professor deve realizar questionamentos para os estudantes nas primeiras atividades, né? As perguntas, elas podem ajudá-los a organizar os seus pensamentos e quando estiverem mais acostumados, né, auxiliam na expressão oral e na defesa de suas conjecturas. E o que a gente pode falar de positivo da resolução de problemas em sala de aula? Ocorreu o desenvolvimento de competências e habilidades como discutir, argumentar, refletir e aplicar. Ao utilizar a resolução de problemas, os estudantes mobilizam
aqueles conteúdos que eles já têm o conhecimento para que possam desenvolver novos conhecimentos. E com a resolução de problemas, os estudantes desenvolveram a autonomia e a independência, né? A resolução de problemas em sala de aula, ela traz todos esses benefícios, né? Não só a resolução de problemas, mas outras estratégias também. Elas desenvolvem a capacidade do nosso aluno de argumentar, afinal de contas, ele tem que defender a sua ideia, ele tem que defender a sua estratégia, de pensar, né, sem que o professor primeiro fale para ele. Não, ele não vai seguir o raciocínio, ele vai criar o seu próprio raciocínio. Isso com qualquer estratégia. Então, o objetivo dessa situação foi justamente fazer a gente refletir. A gente vai enfrentar dificuldade quando a gente trazer uma estratégia para a sala de aula? Vamos. Mas a gente não pode desistir. A gente tem que continuar, a gente tem que insistir, né? Aos pouquinhos a gente vai fazendo aí mudanças na nossa escola, nas nossas aulas de matemática. Tem uma reflexão. A gente vai pensar um pouquinho agora sobre essa ideia de aula tradicional e as nossas estratégias. Acompanhe no quadro qual é a questão que eu quero que vocês pensem. Por que utilizar essas tendências em sala de aula? E todas as aulas a gente tem que utilizar estratégias, metodologias diferentes? Eu gostaria que você pensasse a respeito, mande a sua contribuição, que daqui a pouquinho eu retorno para a gente fazer essa reflexão. Bom, gente, a gente tem que utilizar todo dia uma metodologia diferente? Não, porque o nosso aluno também ele cansa disso, tá? A ideia é que a gente traga essas estratégias porque elas trazem benefícios. Tem estudos, né, diversas pesquisas em relação a essas estratégias que mostram que o aluno se sente mais motivado, que o aluno se sente mais encorajado a aprender matemática. Um exemplo. Eu, pesquisei no meu doutorado em relação à modelagem matemática, que é uma outra tendência. E, gente, era incrível. O aluno, ele quer aprender, ele quer fazer, porque é algo diferente, né? Ele se sente motivado. A gente consegue perceber essas vantagens para o ensino de matemática. Mas também não vamos levar toda a aula
uma atividade de resolução de problemas, uma atividade de investigação. O aluno vai olhar para você e falar assim, professora, não dá. A gente tem que saber organizar as nossas aulas de tal forma que a gente não fique algo também cansativo. Coisa diferente demais também é ruim. A gente tem que voltar ao nosso bom e velho quadrigiz. Às vezes ele é necessário, tá? Então, cabe ao professor esse planejamento, cabe ao professor essa ideia, né? Ele ter noção, ter seu objetivo muito claro, e aí ele vai decidir qual estratégia eu vou usar e qual estratégia eu não vou usar. O que a gente não pode ter? Medo. Medo de enfrentar o desconhecido. Afinal de contas, a gente vai para uma sala de aula com uma estratégia diferente, a gente vai ter medo. Mas cabe a nós superarmos esse medo e seguirmos em frente. Uma estratégia também muito conhecida é a modelagem matemática. A modelagem matemática, você tem N autores que falam a respeito da modelagem matemática e você tem uma pluralidade muito grande do que as pessoas entendem por modelagem matemática. Aqui nós vamos trazer uma ideia que é, vamos supor, o X ali, a raiz da modelagem matemática, vamos pensar assim. Porque cada autor em diferentes países, em diferentes lugares, aqui no Brasil mesmo, eles pensam diferente em relação à modelagem matemática. Então, nós vamos aí para a raiz, para o que a gente pode entender como modelagem. E aí, quando eu falo modelagem, né, a gente não pode pensar naquela modelagem lá dos modelos subindo na passarela e fazendo modelagem, não. Aqui a modelagem ela está relacionada à matemática. Acompanhe no quadro a definição. Né? O que vem à sua mente, então, quando a gente fala a palavra modelagem? Primeiro, na minha mente, vem a ideia do modelo andando na passarela. Mas, modelagem, ela nos remete a modelo. E é exatamente esse o objetivo. Ou seja, a gente vai elaborar um modelo. Essa que é a ideia da modelagem. Então, eu tenho lá, vou fazer uma atividade de modelagem matemática. Nós vamos elaborar um modelo. Essa que é a ideia. Tá, mas como é que eu vou fazer isso, professora? O que é um modelo, professora? Um modelo vai ser uma relação. Um modelo pode ser, por exemplo, uma tabela. Pode ser um gráfico, pode ser uma função, pode ser uma equação, pode ser qualquer coisa ali, né? Qualquer estrutura matemática que faça essa relação entre a modelagem, entre a situação e a matemática. Deu para perceber que eu falei situação? Por que eu falei situação? Quando a gente fala em modelagem matemática, nós estamos trabalhando com situações reais. A modelagem, ela se debruça sobre situações reais e aí você vai estudar problemas advindos das situações reais. Tem que ser situações reais. Diferentemente da educação matemática realística, a modelagem matemática, né, ela foca nessa ideia de situações reais. Não pode ser algo imaginável. Não, tem que ser algo real. No quadro, a gente tem algumas características em relação à modelagem. Ela pode ser compreendida como um método científico. Por quê? Porque ela une a teoria e a prática. E quando a gente aplica ela na educação básica, a gente vai estimular os nossos estudantes a compreenderem situações cotidianas por meio da aplicação direta da matemática, permitindo inferências e tomadas de decisões a partir do meu modelo estabelecido. Né? A modelagem matemática, ela vai, né, o aluno ele vai analisar uma determinada situação da realidade. Por exemplo, vamos pensar... já sei. Sabe aquela batata frita que a gente compra lá no mercado, em saquinho? Né? Eu já pensei, né, um aluno já resolveu uma atividade em relação àquele pacote de batata frita. Ele resolveu, né, de batata congelada, né, para a gente fritar. Ele resolveu investigar como que ele pode descobrir, sem usar uma balança, quantos palitos de batata tem dentro daquele pacote. Ou ainda, a gente pode tentar analisar, por exemplo, fazer previsões. Uma situação que a gente pode analisar matematicamente e que ela é analisada matematicamente por meio da modelagem, mas é claro que com outro enfoque, é a situação em que vivemos, a situação do Covid. A gente traz a ideia, as previsões que são feitas por meio de modelagem matemática. E a gente pode trazer essa ideia para a sala de aula e ensinar nosso aluno, por exemplo,
função exponencial, que é um assunto que a gente pode trabalhar por meio dessas situações. Por isso que a modelagem ela é vista como algo que você vai unir a teoria e a prática. Você vai trabalhar conceitos matemáticos, mas você vai mostrar na prática como que a gente pode utilizar esses conceitos. E quando a gente fala na modelagem, a gente tem o modelo, né? O modelo, como eu disse, é essa ideia de que você vai ter uma relação. Você vai relacionar a matemática, aquela situação que você está realizando, com a matemática. Esse que é o objetivo, tá? E o que mais que a gente pode dizer sobre a modelagem? Acompanhe. Ela consiste em transformar situações reais em problemas matemáticos, que podem ser descritos por meio de funções ou modelos matemáticos, interpretados e descritos por meio da linguagem matemática em associação com a linguagem natural. E os nossos modelos são um conjunto de símbolos e relações matemáticas empregadas para representar uma situação ou objeto de estudo. Então, a gente tem lá, vamos analisar uma situação, né, em relação à modelagem matemática. Tem uma situação real, situação do Covid. Então, vamos lá, vamos analisar o que está acontecendo. Como que eu posso relacionar, por exemplo, o número de casos em relação ao tempo? Posso relacionar por meio de uma função. E aí, a partir disso, o aluno ele vai buscando estratégias para que ele consiga criar esse modelo. O modelo é justamente a curva exponencial, ou outro tipo de curva, né, que vai ajustar aqueles dados, que vai fazer com que a gente faça previsões a respeito disso. E a gente vai chegar lá e falar assim para o aluno, você tem que usar tal coisa? Não. O professor, ele também é orientador. Ele vai orientar o nosso aluno. Essa que é a ideia. Em todas as estratégias, nós vamos sair daquele protagonismo e vamos colocar o nosso aluno no protagonismo. É ele que vai decidir o que fazer. E quando a gente fala na modelagem, a gente tem autores, diversos autores trazem algumas etapas. Eu trouxe para você a etapa do que a gente considera o pai da modelagem matemática aqui no Brasil, que é o Rodney Bassanese. A modelagem ela tem por volta de uns 30, 40 anos, foi na década de 80, se eu não me engano, né, que começou a surgir estudos sobre a modelagem aqui no Brasil. E o Rodney Bassanese, ele é o primeiro que deu o pontapé inicial aí nesses estudos de modelagem. Ele traz um tipo de etapas. Se você pesquisar na internet, etapas modelagem matemática, vai aparecer um monte, porque cada autor concebe a modelagem de uma forma e ao conceber a modelagem de uma forma, ele traz etapas diferentes. Vamos ao quadro para a gente conhecer a etapa do Bassanese. O Bassanese, ele fala que em uma atividade de modelagem, o aluno ele passa por todo esse ciclo, né? Nós denominamos de ciclo. Ele vai ter um problema não matemático e através desse problema não matemático, ele pode ter a experimentação. E aí ele pode trazer dados experimentais. A partir desse problema não matemático, ele vai fazer uma abstração desse modelo, desse problema. E aí, ele vai começar uma transição entre a linguagem natural para a nossa linguagem matemática, construindo um modelo. Como que ele vai construir esse modelo? Ele vai utilizar de conceitos analíticos ou numéricos para construir esse modelo. Construir o modelo, a gente utiliza ele para chegar numa solução. Validamos. Ih, não deu certo não. O que que a gente faz? A gente modifica e aí a gente retorna. A ideia da modelagem é que você pode ir e voltar, né? Não tem certo ou errado, tem adequado ou não. Se você cria um problema e na hora que você vai validá-lo, você vai olhar para aquele problema e falar assim, não faz sentido, não faz sentido. Eu achei um valor muito alto utilizando esse modelo. Você vai falar, ih, tá errado. Não, ele não é adequado. Matematicamente, seu modelo pode estar corretíssimo. Mas quando a gente faz essa associação com a realidade, aí ele não está adequado. O que você vai fazer? Você vai voltar e vai reformular esse modelo. Essa que é a ideia da modelagem. A modelagem, diferentemente da investigação, né? A modelagem ela é mais aberta ainda. Pode ser qualquer situação. E ela não é uma situação matemática. A gente não parte de uma situação matemática. Na investigação, a gente pode partir de uma situação matemática, né? Essa que são pequenas diferenças que diferenciam as tendências aí em matemática. Jogos matemáticos. Professora, vou levar jogo para a sala de aula, professora, assim.
Os jogos matemáticos são uma tendência muito em estudo, né, na educação matemática. E sim, a gente pode levar jogo para a sala de aula. E sim, tem vários tipos de jogos matemáticos para a gente ensinar. A gente pode ter, por exemplo, o dominó das frações, onde eu vou levar um dominó, que é claro que vai ter frações, né, nas suas peças, e através desse dominó de frações a gente ensina a fração para o nosso aluno. A gente pode trazer N situações. Por exemplo, a Torre de Hanoi. A Torre de Hanoi ela pode ser considerada como um jogo. Eu posso ensinar função exponencial a partir da Torre de Hanoi. Então, o jogo ele pode ser utilizado, né, para a gente ensinar matemática. Mas aí a gente tem que ter algumas considerações a serem feitas. Acompanhe no quadro. O jogo, ele vai favorecer o processo de aprendizagem. Por quê? Porque o aluno, muitas vezes, ele vai se sentir motivado, ele vai querer ali entrar, ele vai querer aprender, né? A sua utilização, ela pode estar associada com a utilização de materiais concretos em sala de aula, né? Você pode levar o dominó, você pode levar N materiais ali para a construção daquele jogo. Podem ser utilizados tanto no começo de um conteúdo quanto ao final. O estudante, ao trabalhar com o jogo, ele vai treinar honestidade, companheirismo, atitude de simpatia, respeito às regras estabelecidas. Quando a gente leva um jogo para a sala de aula, o aluno, ele vai aprender não só matemática, mas ele vai aprender também a respeitar o outro, a respeitar a opinião do outro, a cumprir regras. Isso é algo fundamental também. E a gente pode levar o jogo ou para iniciar ou para não iniciar um determinado, ou para iniciar ou para fixar um conteúdo. Por exemplo, uma experiência que eu tive na graduação ainda, quando eu estava fazendo o meu estágio. A proposta era que a gente levasse um jogo para a sala de aula. E aí a gente levou um jogo, e a gente levou o jogo como início de conteúdo. Então, a gente levou um jogo, o aluno ali, a gente mostrou para ele, né, as regras do jogo, a gente fez todas as etapas, que daqui a pouquinho eu já vou falar para vocês quais são essas etapas. E ele foi desenvolvendo até que ele achou uma regularidade ali. Ele achou uma estratégia. A partir da estratégia que ele fez, o que nós fizemos? Nós fomos para o quadro e aí nós sistematizamos aquele conceito que o jogo poderia trazer para a gente. Por incrível que pareça, a turma era aquela turma que qualquer professor tem medo de entrar, porque era uma turma muito bagunceira, muito bagunceira. Os alunos mais bagunceiros foram os alunos que mais pensaram a respeito. Eles ficaram tão assim, intertidos no jogo, buscando uma estratégia, que a professora da sala ao final falou assim, eu não acredito. Que eles ficaram calados, eles participaram e eles mostraram interesse em aprender. Esse, né, pode ser aí o papel do jogo. O jogo pode trazer essas mudanças. Quando nós falamos no jogo, nós temos a ideia do material concreto, né? A gente pode trazer aí materiais concretos para trabalhar com o jogo. E qual que é essa relação? Acompanhe no quadro. Os materiais concretos, eles têm duas finalidades. Exercitar o desenvolvimento de análise dos estudantes e também exercitar o desenvolvimento de análise dos estudantes e com isso dá-se a possibilitar a generalização do conceito aprendido por meio do jogo. Então, você vai analisar uma situação, a partir disso você vai generalizar. E vai exercitar também o desenvolvimento de síntese. Se desenvolve na construção do conceito com a utilização daquilo que é concreto. Ao levar um jogo para a sala de aula, a gente pode pensar nisso. A gente pode levar, né, algo concreto. Eu falei o dominó das frações, mas tem também um jogo de tabuleiro, agora eu não me recordo o nome. A gente tem N tipos de jogos. Pesquisa aí na internet, né, se aprofunde mais. Pesquisa na internet tipos de jogos matemáticos. A gente tem uma infinidade. E tem pesquisas que mostram que dá certo. Mas aí, professora, eu vou levar um jogo, tá bom. O aluno vai achar que a aula de matemática é brincar. Num primeiro momento, ele vai brincar. Ele vai conhecer o jogo. Ele vai olhar para aquele jogo, ele vai brincar com ele. É o que a gente chama de jogo pelo jogo. E essa é uma das etapas de quando a gente fala em jogo. Levar um jogo para a sala de aula não é simplesmente falar assim, olha, toma aqui, vocês têm que jogar isso e pronto. Não, a gente tem que ter objetivos, a gente tem que ter uma finalidade com isso e a gente tem que seguir algumas regras. Uma autora, uma pesquisadora em relação aos jogos, ela fala que
O aluno ele tem que passar por algumas etapas para que a utilização desse jogo ela seja efetiva, né? Ela traga algum benefício para o nosso aluno. E que etapas são essas? Acompanhe no quadro. Segundo Grando, que é essa pesquisadora que eu falei para você, os momentos do jogo a serem considerados na realização das atividades são os seguintes. Primeiro momento, a familiarização com o jogo, com o material do jogo. É o jogar por jogar, né? O aluno ele vai ali, ele vai conhecer, ele vai ver quais são as peças que compõem o meu jogo, ver tudo que compõe o jogo. Depois, ele tem que conhecer quais são as regras. Então, você tem que deixar bem claro quais são as regras que envolvem aquele jogo. E aí, o aluno vai brincar, ele vai jogar por jogar. Só para quê? Para garantir que todas as regras sejam satisfeitas, para ele ter uma familiarização com aquele jogo. Depois disso, nós podemos ter uma intervenção pedagógica verbal. Que intervenção é essa? A pessoa que está ali orientando o jogo, né, ela vai fazer determinadas intervenções, ela vai fazer questionamentos, de tal forma que leve o aluno a pensar em estratégias. Registro do jogo. O aluno vai jogar ali, ele pode ser que precise registrar, por exemplo, pontos, ou ainda registrar as suas estratégias. Por quê? Ao final, né, ele faz essa intervenção escrita e o professor faz essa intervenção escrita, ele traz ali questionamentos, ele problematiza situações que muitas vezes o aluno ele não conseguiu enxergar aqui, ó. Ele não conseguiu ver essas situações. E, por fim, o meu aluno vai jogar com competência. Mas o que é isso, professora? O aluno, ele não vai jogar por jogar, depois ele vai lá conhecer as regras e fazer tudo isso, né? Ele vai determinar estratégias, depois você tem que deixar ele jogar para colocar em práticas aquelas estratégias que ele criou, tá? Essa que é a ideia quando a gente utiliza o jogo na sala de aula. O professor, ele vai orientar, né? E ele segue essas etapas, pode seguir essas etapas conforme a Grando ela sugere para que o aluno aprenda, tenha uma aprendizagem significativa com o jogo em sala de aula. As tecnologias, quando a gente fala em tecnologia, a gente fala assim, a gente pensa computador, software, essas coisas, né? A gente pensa logo no digital. E tecnologia não é só isso, como a gente vai ver aqui. Tecnologia abrange muito mais. Quando a gente fala em tecnologias no ensino de matemática, a própria Base Nacional Comum Curricular, ela traz, né, ela dita que, não é dita, ela favorece, ela salienta o uso da tecnologia para o ensino de matemática. Essa que é a ideia. E como eu disse, a gente falou em tecnologia, a gente vai pensar em quê? Em software. Acompanhe no quadro. Quando a gente fala em tecnologia, a gente pode se restringir apenas aos computadores e softwares? Aqui tem um ponto de interrogação, gente. Faltou o pontinho de interrogação ali. A gente pode se restringir apenas a isso? Essas são consideradas o que a gente chama de tecnologias digitais, né? Mas a gente tem as tecnologias que não são digitais, como, por exemplo, o Abaco ou o Soroban, que é aqui. Ou ainda, a gente tem outros tipos de tecnologia. Por exemplo, o quadro. Professora, quadro, tecnologia, professora, sim. Alguns autores trazem, né, fases da tecnologia na educação. E o quadro, ele foi considerado uma tecnologia. Sabe uma outra coisa que era uma tecnologia, que eu acho que alguns de vocês não vão lembrar, não foram dessa época? Retroprojetor, que era aquele negocinho que você colocava o slidezinho branquinho, você colocava assim, tinha uma lâmpada, e aí ele projetava. É bem legal, tinha, né? Então, assim, a gente tem várias outras tecnologias antigas, né? Hoje, o que está em moda? Hoje, o que está em moda são os nossos softwares, os nossos computadores, as nossas calculadoras. Mas tudo isso para trás foi tecnologia. É que a gente olha para isso e fala assim, ah, não é tecnologia, professora. Mas a calculadora, por exemplo, é uma tecnologia, o quadro é uma tecnologia. Quando a gente se aprofunda aí nos estudos sobre tecnologia, a gente vai descobrir que muitas coisas, né, que não eram tecnologia, que a gente acha que não é tecnologia, é tecnologia. Tá? Quando nós falamos nas tecnologias, nós temos que pensar, né, como que a gente pode utilizar a tecnologia em sala de aula e como que a gente pode trazer, né, qual que é o benefício da tecnologia para o nosso aluno. Acompanhe no quadro. A utilização das tecnologias, ela apresenta vantagens
para o processo de ensino e de aprendizagem, quando se trata de facilitar o acesso à comunicação, de garantir maior agilidade na realização de atividades, de oferecer possibilidades para a construção do conhecimento, além de ter potencial para você despertar o interesse e a curiosidade do nosso aluno. E eu ainda falo mais. A tecnologia, gente, ela ajuda na visualização, principalmente os nossos softwares matemáticos. É muito bom. Você percebe, você consegue visualizar melhor algo que a professor faz, desenha lá no quadro e tal. Você olha para aquilo e você fala, não estou entendendo, não está legal. E aí você leva o software para a sala de aula, você leva um software matemático, por exemplo, para a sala de aula e mostra para o aluno ele tem uma capacidade de visualização muito maior. E quando a gente fala nos softwares, a gente tem um bem conhecido, né? Que é o software GeoGebra. Ele é o conhecido aí nosso da matemática, é um software livre, então a gente tem, né, a gente pode utilizar ele normalmente nas escolas, é um software de fácil acesso, então a gente utiliza o GeoGebra muito nas nossas salas de aulas. Acompanhe no quadro algumas informações. Ele é um software de matemática dinâmica, é gratuito e multiplataforma para todos os níveis de ensino. E a gente pode utilizar ele para falar sobre geometria. Ele tem uma parte de álgebra, ele também tem tabelas, né? A gente pode construir tabelas. A principal função dele que a gente trabalha, eu acredito que seja mais gráficos e geometria. Gente, ele também tem uma parte de estatística muito legal. Ele faz algumas daquelas aproximações estatísticas, né? Alguns cálculos estatísticos que o Excel faz. E cálculo também. Ele faz, por exemplo, ele resolve uma integral, ele resolve derivada, ele resolve um monte de coisa. Gente, aqui está o link para vocês. Não, o link eu acho que está no próximo. O link para download. Ah, tá aqui, ó. Esse aqui é o link para download do GeoGebra. Vocês podem ter o GeoGebra tanto baixado no seu computador. Eu, professora Daiane, gosto da minha versão do meu computador, mas você também tem ele online. Você pode baixar ele no celular, então você tem ele, um aplicativo para o GeoGebra. Eu, por exemplo, eu tenho ele tanto no meu celular quanto no meu computador. Né? E eu não gosto muito da versão online não, mas tem a versão online. E o GeoGebra, ele te dá uma gama de possibilidades muito grande para você trabalhar em sala de aula. Porque às vezes você consegue modificar parâmetros, sabe? Mudar alguns parâmetros de uma função, por exemplo, função seno. E você vai falar a forma geral de uma função seno, e aí tem lá aquele A, B, C, D, né, da função geral. A mais B seno mais B seno de CX mais D. Né? Essa é a forma geral da função seno. E com o GeoGebra você pode mostrar para o aluno o que esse A, B, C e D eles fazem na função. É muito legal. E não é só geometria, não é só função. Ele também tem outras características. A gente pode fazer cálculos estatísticos, a gente pode trabalhar com algumas ideias de cálculo no GeoGebra. Ele é um software assim que merece a nossa atenção. E aí a gente vai ver como que é a tela do GeoGebra. Acompanhe no quadro. Essa daqui é a tela do GeoGebra online, tá bom? É só, né, para vocês verem. E outro ponto que eu esqueci de falar é que o GeoGebra online, o GeoGebra ele tem uma página, né? Lá na página do GeoGebra você tem um monte de atividades, né? Que as pessoas pensaram nessas atividades, colocaram lá. Então, se você, eu queria fazer algo diferente com função, queria usar o GeoGebra, vai lá que lá tem um monte de atividade que pode te auxiliar aí para trabalhar com o GeoGebra em sala de aula. Quando nós falamos em tecnologia, a gente tem que tomar muito cuidado. Vou usar a tecnologia em sala de aula. Ok, mas para quê? Qual o objetivo? A gente não pode levar uma tecnologia, vou levar um software só mesmo para levar, para ele fazer umas funções lá e pronto. Não, você tem que ter um objetivo com isso. Né? Você tem que ter um planejamento com tudo isso. E lembre-se, o software é uma maquininha, né? Uma tecnologia é uma maquininha. O homem, ele tem que saber operar, por exemplo, se for um software. A gente tem que saber o que a gente está fazendo. Porque senão o software vai falar para a gente coisa errada. Mas por quê? Porque o software errou? Não, porque nós colocamos informações erradas. Então, isso é algo para a gente ficar bem atento quando a gente fala em relação ao software. Retomando ao quadro, nós temos que não basta somente utilizar a tecnologia. Né? Como eu disse, não vou lá e vou falar assim, vamos usar a tecnologia hoje. Não. Elas devem ser aplicadas com um
Propósito de ensino, para que as competências e habilidades que os estudantes desenvolveram, elas sejam diferentes das que desenvolveriam no caso da utilização do lápis e do papel. O objetivo da tecnologia na sala de aula, das tecnologias digitais na sala de aula, é justamente, né, fazer com que o meu aluno alcance, desenvolva certas competências e habilidades que ele não desenvolveria com lápis e com papel. Não é só levar, falar, vou levar o GeoGebra para mostrar para o aluno isso, tá? Mas por que você quer mostrar isso? Qual que é o seu objetivo com isso? Isso tudo tem que ser pensado quando a gente leva não só as tecnologias digitais para a sala de aula, mas quando a gente leva qualquer outra estratégia diferenciada para a sala de aula. O objetivo dessa situação-problema é que a gente conheça o GeoGebra. Essa situação-problema é uma situação-problema que foi adaptada do ENAD, né? Então, quando a gente vai lá, o ENAD ele traz algumas questões relacionadas à licenciatura e é uma questão do ENAD para a gente pensar um pouco. Acompanhe no quadro. A figura a seguir, ela vai apresentar um exemplo de construção matemática utilizando um software livre, né, que é o GeoGebra. E ele pode ser trabalhado em todos os níveis de ensino, que combina geometria, álgebra, cálculo, estatística, por meio de tabelas e gráficos. Então, aqui a gente tem a tela do GeoGebra nosso. E foi feita essa construção aqui. Aqui a gente tem uma função, algumas funções, a gente tem alguns pontos, a gente tem umas retas aqui, a gente tem os pontos de interseção. E aí, o que se pergunta na atividade? Com base nas informações, bem como nas diretrizes presentes na Base Nacional Curricular, a gente vai pensar no seguinte: que competências e habilidades que se podem desenvolver se planejar uma aula de matemática utilizando o software apresentado? Ou ainda, né? Que conceitos matemáticos que podem ser explorados utilizando um exemplo dessa construção matemática? Ao levar a tecnologia digital para a sala de aula, nesse caso os softwares, qual que é meu objetivo? Qual tipo de competência eu posso desenvolver? Essa situação, né, é uma situação que a gente pode pensar assim, tá, que competência eu posso desenvolver a partir do uso do meu software em sala de aula? Eu posso resolver problemas, por exemplo, por meio de tecnologias digitais. Lembrando que essas competências, elas estão de acordo com a Base Nacional Comum Curricular, com a BNCC. Todo lá início de área, né, a gente tem todo o ensino fundamental, ensino médio, a gente tem as competências bases para o ensino de matemática, tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio. Com base nessas competências que são, né, elaboradas ali na BNCC, o que a gente pode dizer sobre esse tipo de atividade? Acompanhe no quadro. Algumas competências. Podemos utilizar processos, né? Uma competência é utilizar processos e ferramentas matemáticas, inclusive as tecnologias digitais disponíveis, para a gente modelar e resolver problemas cotidianos, sociais e de outras áreas de conhecimento, validando estratégias e resultados. Reconhecer, nomear e comparar polígonos, considerando os lados, vértices, ângulos e desenhá-los, utilizando material de desenho ou ainda tecnologias digitais. E nós também podemos resolver e elaborar problemas do cotidiano, da matemática e de outras áreas do conhecimento que envolvem equações lineares simultâneas usando técnicas algébricas e gráficas com ou sem apoio de tecnologias digitais. Quando a gente olha lá para a BNCC, né, a gente vai fazer a gente se debruça sobre a BNCC, nós vamos perceber que ela foca em vários pontos essa ideia da tecnologia digitais. A nossa primeira competência, né, era uma competência, ela era mais ampla. Eu vou utilizar as tecnologias para resolver um determinado problema. E já as outras duas são habilidades, né, com foco em um determinado conceito. Por quê? A gente tem lá aquela representação, né, das retinhas e tal, e aí a gente pode pensar, o que eu posso trabalhar com isso? A gente pode trabalhar polígono, a gente pode trabalhar também sistema de equações, né, porque um sistema de equações, a sua representação gráfica, a sua interpretação gráfica são retas. Então, quando a gente tem, eu quero tal conteúdo, eu vou trabalhar tal conteúdo com o software, com o GeoGebra nesse caso. Então, eu posso ter essa e essa habilidade. Dependendo do conteúdo que você escolhe, por exemplo, para trabalhar aquela atividade, você tem outras habilidades. As que eu trouxe não são apenas elas, são só algumas delas. No quadro, a gente vai ver quais são os conteúdos que a gente pode trabalhar, né? A gente pode trabalhar pontos, retas, plano cartesiano,
ângulos, equação de primeiro grau, função, aqui faltou uma vírgula e sistema é um outro conteúdo. Sistemas lineares, vetores, cálculo da medida de área, perímetro de polígonos. A gente pode aí trabalhar com uma série de conteúdos matemáticos relacionados a isso, né? Depende do meu objetivo. As tecnologias digitais, elas te permitem isso, e o GeoGebra também. Deu para perceber que aquela figura, né, com algumas retas, ela te dá essa gama de conteúdos que você pode explorar, né? Imagina se você tem um objetivo muito bem definido, qual competência e qual habilidade você quer desenvolver, né? Você pode aí criar, né, várias atividades, você pode utilizar a tecnologia para explorar, para desenvolver, né, para que você consiga alcançar esses seus objetivos. Esse que foi o objetivo dessa situação. A gente olhar para uma situação, para uma tela de um software, né, e ver como que eu posso trabalhar com esse tipo de situação, com esse tipo de atividade em sala de aula. Outro momento de reflexão. Se bem que a nossa aula toda é um momento de reflexão, né? O que nós vamos pensar agora? A gente falou de estratégias, nós falamos de metodologias, mas a gente não pensou, e os nossos alunos com necessidades educacionais especiais? E aí? Essa que é a questão que eu tenho para você, acompanhe. A tecnologia e a utilização de jogos, elas podem auxiliar na aprendizagem de matemática. Ela pode, né, auxiliar na aprendizagem de matemática no caso dos estudantes com necessidades educacionais especiais? E aí? Vamos refletir sobre isso. Daqui a pouquinho eu retorno para a gente finalizar aí essa reflexão e para a gente fazer algumas considerações finais da nossa aula. Bom, gente, os jogos, né, as tecnologias, elas podem sim ser utilizadas, né, com alunos com necessidades educacionais especiais. Cabe a nós, né, fazermos toda uma adaptação, claro, né? Por exemplo, se a gente for trabalhar com algum jogo, dependendo da necessidade especial educacional desse aluno nosso, nós temos que fazer determinadas adaptações, o mesmo com a tecnologia. Adaptações são necessárias, mas nada impede a gente de utilizar esses jogos, essas estratégias diferenciadas em sala de aula, em aulas que nós temos alunos com necessidades educacionais especiais. A gente sabe que isso, né, acontece nas nossas aulas, então a gente pode sim utilizar. Mas aí entro mais uma vez num ponto, planejamento, né? A gente precisa planejar muito bem, a gente precisa se atentar aí a quais são as necessidades desse aluno, para aí a gente fazer uma adaptação e tudo mais, tá? Então, essa, né, era a reflexão final da nossa aula de hoje. E agora nós vamos ver rapidamente o que nós falamos na nossa aula. Nós hoje estudamos algumas estratégias metodológicas, né? Que estratégias nós estudamos? Nós estudamos a educação matemática realística, né, onde você tem aí o foco
em relação à matemática como uma atividade humana. Nós falamos sobre os jogos, resolução, modelagem, investigação e tecnologias, né? Agora vamos fazer um resuminho aí de tudo. A educação matemática realística, ela vai ter o foco aí, né, mostrar para o aluno que a minha matemática é uma atividade humana, ela é uma atividade, né, que o aluno consegue construir, que o aluno consegue reinventar, né? O principal da educação matemática realística talvez seja essa ideia da reinvenção guiada. E isso mostra que se aprende matemática fazendo matemática. A resolução de problemas, eu vou trabalhar com um problema, né? Eu vou ter ali um problema e a partir desse problema nós vamos desenvolver determinados conteúdos. Lembrando que um problema, né, é aquilo que eu não sei, mas que eu tenho interesse de investigar. E a gente não conhece estratégias prévias para ele, para resolver. Se a gente conhece, não é um problema. Então, a gente tem que investigar e tem que buscar a resolução. Diferentemente da resolução de problemas, a investigação matemática, ela vai trabalhar com situações abertas. Dentro de uma situação da investigação matemática, você pode ter N problemas. A modelagem, ela também busca essas situações abertas, né? Na modelagem, você vai ter situações, problemas reais, do contexto real, e você vai analisá-las matematicamente. Já nos jogos, nós vamos trazer materiais ali manipuláveis, nós vamos trazer jogos para incentivar o nosso aluno, para fazer com que o nosso aluno pense, para que ele se sinta motivado e para que ele aprenda os conceitos matemáticos. E nós falamos também das tecnologias. As tecnologias, as digitais, né, que a gente focou, elas têm aí uma vasta utilização nas aulas de matemática e pode auxiliar em muito os professores. E agora eu quero fazer uma reflexão final. Nós vimos todas essas metodologias, né, ou estratégias de ensino de matemática. O que eu posso aproveitar disso para minha sala de aula? E a gente viu que em todas essas estratégias nós saímos da nossa zona de conforto. Porque, gente, pode acontecer o inimaginável ali na sala de aula. Pode acontecer algo que você não sabe. E aí a gente não tem que se apavorar. É claro que vai dar medo, vai. Mas a gente tem que enfrentar, a gente tem que ir, né? A gente tem que tentar fazer essa mudança. Afinal de contas, como eu disse no início da aula, a bendita da matemática é uma disciplina temida por grande parte dos nossos alunos, por grande parte dos alunos. A matemática é vista como um bicho de 7 cabeças. E não é bem assim. Quando a gente traz uma situação real, quando a gente traz algo diferente para o nosso aluno, ele vê que a matemática não é só copiar, resolver um exemplo e trazer o exercício, repetir aquele algoritmo N vezes. Não, é mais. A matemática, ela foi construída por um homem, ela surgiu da necessidade, né, de resolver determinados problemas. Pessoas como eles resolveram determinados problemas, para mostrar que ela está ao alcance de todos, que ela não é um objeto que fica lá no altar e que poucos têm condição, não. Todo mundo tem condição. E ao trazermos essas estratégias para a nossa sala de aula, a gente consegue aí dar um passinho, né? O aluno, ele vai se sentir motivado. Todos? Não. Afinal de contas, nós não conseguimos agradar a todos. Você vai ter alunos que vão falar assim para você: professora, cansei dessa aula, não quero essa aula não. Volta para a aula lá de fazer conta. Isso acontece. Mas, o que nós podemos fazer? Continuar tentando. Continuar fazendo com que o nosso aluno pense fora da caixinha. Que ele pense, que ele seja o nosso protagonista. Pode parecer utópico a minha fala? Pode. Porque a gente sabe a realidade que nós vivemos. Mas, se a gente pensar que se eu mudar um aluninho só, se eu fizer com que um aluno tente... Quantos professores nós temos no Brasil todo? Se cada um dos professores fizerem com que um aluno aprenda, veja só quantos alunos a gente não vai ensinar em matemática, né? Então, a gente tem que ter esses pensamentos. É claro que são pensamentos utópicos, é claro que são pensamentos, nossa, professor, você está sonhando demais. Sim, mas se eu não sonhar, o que vai ser? Né? Então, a gente como futuro, vocês como futuro professores, têm que pensar nisso. Pensar em formas de trazer o meu aluno para a sala de aula, de trazer essas estratégias, de montar estratégias diferenciadas. E, gente, eu não estou falando para você abandonar o quadro, não. A aula de quadro e giz, a aula expositiva, é necessária. Por exemplo, você vai explicar raiz quadrada para o aluno. Gente, tem que explicar no quadro, não tem como. Então, assim, são
determinados assuntos que você pode, determinados conteúdos que você pode trazer essas estratégias diferenciadas. Então, fica aí a reflexão para você, como que você pode incorporar essas estratégias na sua ou prática docente ou na sua futura prática docente. Cabe a nós, professores, né, tentarmos aí mudar um pouco da realidade dos nossos alunos. Com isso, eu fecho a nossa aula de hoje. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.